Na hora foi um choque pra mim, né? Acho que foi um dos piores momentos da minha vida. Eu penso nisso todos os dias. Todos os dias, do ocorrido pra cá, não tem um dia que eu não consiga lembrar do que eu vi no hospital. A mega operação que terminou com 121 mortos e entrou para a história do Rio de Janeiro. Como que eu vou chegar em casa e vou falar pra ela que o pai dela saiu pra trabalhar e que ele não vai voltar? O Weber, ele falava pra mim que ele nunca seria um covarde. Ele falava que ele amava o que ele fazia. Ele falava, Jéssica, quando a gente entra pra polícia, eles têm uma senha na mão. Quando chama a senha, não tem pra onde correr. Então, assim, o dia que acontecer comigo, seja em serviço ou fora, eu nunca vou morrer como covarde. Ninguém vai parar a gente, porra! O Weber Carvalho da Fonseca era um cara extraordinário, um paizão, era muito dedicado com relação ao estudo das crianças. Era um cara muito família, com relação à família dele também. Sempre estava visitando o irmão, brigava diariamente, tias. Ele tinha um contato com todo mundo. O tempo que ele podia ali, ele aproveitava bastante tempo para fazer contato com essas pessoas. Era um cara muito amoroso. Quem olhava de fora achava ele meio fechado. Mas se fizesse amizade com ele, ia ver. Muito brincalhão. Os amigos em si, ele sempre estava ligando, sempre estava se importando, estava precisando de algo. Era um cara que estava disposto a ajudar todo mundo, sempre. Ele era muito forte, né? Muito determinado em relação a tudo que ele queria. Se ele falasse assim, eu vou fazer isso, ele ia até o fim. Quando eu conheci ele, ele já era da polícia, só que era de UPP, né? Batalhão Convencional. E ele decidiu fazer o CAT. Veio, conversou, falou, olha, acho que eu vou fazer o curso a uma escala melhorada. Falei, você quer seu sonho? Então vamos lá, vou te apoiar. Eu estava grávida da Sofia nesse momento e quando iniciou o CAT, a Sofia nasceu. Então durante o processo do curso, eu estava com a Sofia bebezinha. Às vezes ele chegava tarde em casa e eu levantava para ajudar, né? Porque todo mundo sabe que tem que montar a mochila, arrumar a mochila, são roupas pesadas para lavar. Às vezes não dava tempo, ele chegava à noite, não dava tempo de secar a roupa em si. Eu secava a roupa no ferro para ele, levantava, né? Eu fiz cesariana, cheia de pontos, levantava, secava a roupa, arrumava a mochila toda para ele poder voltar de novo pro batalhão, para poder finalizar o curso dele. O CAT é um curso um pouquinho menor, né? Mas mesmo assim é intenso. E aí finalizou o CAT. A Sofia, ela tinha um mês, um mês e alguns dias, no dia da formatura. E ele fez o curso do COESP em 2018, só que faltando um pouquinho, ele acabou saindo. Foi desligado, na verdade, do curso. E quando foi em 2023, ele decidiu fazer novamente o curso. Declaro aberto o curso de operações especiais
2023! Inicialmente ele não me falou. Ele fez a inscrição, o e-mail dele ficava aberto no meu telefone e eu vi pelo e-mail. Falei, caraca, eu não acredito que esse cara vai fazer o curso de novo. E nem falou comigo ainda. Aí eu falei, caraca, tu vai fazer o curso? Fiquei bravíssima na hora. Falei, caraca, de novo, tudo de novo. E a gente sabe que o COESP é um tempo a mais. Aí ele, não, eu fiz uma pré-inscrição, tentou dar uma enrolada e tal. Eu falei, não, tu fez a inscrição do curso. Aí ele, não, eu ia conversar com você e tal, porque eu preciso fazer esse curso, vai me ajudar, vai agregar na carreira. E o COESP, ele demanda tempo e tudo mais. Eu falei, caraca, e agora? Eu trabalhando, tem as crianças, escola, mercado, coisa do dia a dia, mais o curso do Weber. E foi uma correria. E lá em casa todo mundo participava de tudo. Para montar kit, na quinta-feira, final de semana, a gente não era nem certeza se ele iria vir, por acaso ou não. Mas a gente já preparava, comprava tudo, comprava soro, tudo que... Eu aprendi a colocar soro, ensino um vídeo no YouTube para poder ajudar ele. Minha família em si ficou muito envolvida, meu primo aprendeu também, toda vez que ele vinha para casa, sempre tinha alguém para cuidar dele, cuidar das feridas, né, porque acaba se machucando bastante. E o meu filho aprendeu a montar os kits, amarrar e tudo mais, para montar a mochila, para ajudar, porque às vezes ele um pouco machucado, debilitado, então o máximo que a gente podia fazer de descanso, a gente deixava ele descansando e acabava ajudando ele nessa parte. Como profissional, ele era muito dedicado, muito, ao extremo. Ele queria fazer tudo com muita excelência. Como marido, ele era muito parceiro, me apoiava em tudo. Às vezes eu tinha um dia mal no trabalho, então alguma coisa que aconteceu, ele ia lá, sentava, conversava. Era muito bom, a gente parecia que uma eterna lua de mel. A gente saía bastante, participava bastante. No dia a dia também tinha muita parceria, né? Então a gente fazia tudo juntos. Essa é a minha grande dificuldade hoje. Coisas simples. No mercado, levar as crianças na escola, dias que eu estava em casa. Então era algo que, o pouco tempo que a gente tinha ali, a gente aproveitava bastante. Então, às vezes eu estava indo para casa no trabalho e tal, ele me mandava mensagem, tá chegando, tá chegando. Eu chegava em casa, começava a zoação, a brincadeira de sempre. Casa sempre alegre. As crianças também acabaram mudando, se tornando um pouco do que de nós, né? Em casa ele gostava muito de ficar no cantinho do nosso quarto assistindo série. Se deixasse, ele ficava ali o dia inteiro. E gostava muito de futebol, né? O Weber, a única coisa que às vezes ele me irritava um pouquinho era a ligação. Ele recebia muito, né, com relação ao trabalho. Às vezes a gente estava fazendo alguma coisa, ele estava dirigindo, ele recebia ligação e ele ia falando por horas. Eu, caraca, o cara saiu do trabalho agora, já tá ligando, tudo mais. Mas era comum, porque o meu trabalho também me ocupava bastante com relação a isso, então eu não podia reclamar dele, porque ele, né, não era exemplo disso, pra poder reclamar. Mas ele não chegava em casa, tipo, eu tive um dia muito estressante no trabalho, eu vou trazer isso pra dentro de casa e eu vou brigar com a família. Não, ele chegava em casa, ele era o Weber. Weber pai, o Weber marido. E no trabalho, ele era o sargento Weber. A gente nunca dormiu brigado em si. Assim, a gente poderia até, às vezes, ter alguma desavença de casal, todo mundo tem, durante o dia, mas a gente ia sentar, ia conversar e tudo ia seguir bem. Sempre foi assim. O luto, ele te destrói demais, né? É uma dor na alma que você sente. E eu não esperava, nunca. A gente sabe do risco. Acho que o que toda esposa de policial em si
ela teme, sabe do risco, mas não acredita que vai acontecer. Eu também não acreditava, até que aconteceu. E é uma dor que você sente todos os dias. E são os detalhes, né? Um detalhe do dia a dia, que você sente a falta, que você sente a dor. É não sentar para tomar um café, é numa música que você escuta. Tem dias que eu acordo um pouquinho melhor, consigo olhar fotos, escrever algo sobre. E tem dia que nem isso eu consigo. Que eu vejo que eu estou muito mal e eu preciso evitar aquilo ali, porque senão eu vou piorar. E aí é o momento que eu me tranco no quarto, vou orar, vou buscar, que eu sei que aquilo dali vai... Tem dias que eu não consigo nem orar, eu só choro. Mas é onde eu sei que choro um pouquinho, respiro e continuo. Inicialmente, eu fiquei bem magoada, né? Até comentei com o capelão do batalhão, ele veio me dar uma Bíblia. Os primeiros dias eu falei para ele que eu ia me preparar para ler aquela Bíblia de novo, porque eu estava muito magoada. E ele falou, Deus entende, tá tudo certo. É normal acontecer isso, essa meio que rejeição. Porque no dia anterior eu estava dentro da igreja. Eu sabia que ia ocorrer alguma coisa, alguma operação, mas não sabia onde era, o que era, até porque é sigilosa, então a gente não fica sabendo, a gente como esposa. E não sabia nem o dia, nem nada. Mas como de prática eu sempre fazia, eu orei, entreguei a vida dele na mão de Deus. Ele também era bem... tinha uma fé muito grande. Acredito que também antes da operação ele tenha feito isso. E entreguei na mão de Deus. No dia da operação em si, eu também orei em casa, antes de sair para trabalhar. No trabalho, durante uma entrevista ou outra, eu fui ao banheiro, orei novamente. E eu estava tão certa que Deus ia proteger, porque eu tinha entregue a Deus, que eu esperava que ficaria tudo bem, a operação iria acabar, ele voltaria para casa, como sempre. Na própria terça-feira mesmo, eu ia esperar ele sair de serviço para ir embora para casa comigo, como eu sempre fazia pós-serviço. Ele voltava de carona comigo, que era um tempo a mais que a gente passava junto. E ele não voltou. Então eu meio que esfriei, eu pensei, poxa, o que está acontecendo? Você pensa tudo, é castigo, fiz alguma coisa errada, se culpa. É um turbilhão de emoções e de pensamentos. Então eu fiquei dias sem dormir, tentando entender o que aconteceu, tentando buscar um porquê. Eu nunca vou ter a resposta. Não adianta buscar. Eu acredito que toda esposa que perde o marido, ela busca um porquê e ela não encontra, porque realmente não existe, não tem um porquê. E aos poucos eu comecei a escutar o hino no carro e aos poucos eu voltei a orar, eu voltei a fazer meu devocional. E hoje é onde eu busco força de verdade para continuar seguindo em Deus. Eu não queria ser forte, essa é a realidade. Eu não queria passar por tudo que eu estou passando. Mas eu não tenho opção. Então hoje, mesmo sem querer, eu tenho que levantar da cama, eu tenho que fazer tudo, né, no dia a dia. Eu tenho que levantar, tenho que trabalhar, tenho que deixar as crianças na escola, tenho que seguir. Então é uma força que Deus tem ajudado muito. Mas eu me sinto um pouquinho melhor com relação a conseguir ajudar pessoas. Seja com uma palavra, seja com uma direção de como fazer algo. Porque é muito difícil. Quando você tem um acolhimento nesse momento, meio que ajuda muito, né? Eu tive muito acolhimento da minha família em si. A família do Heber também me acolheu bastante. Mas não são todos que têm esse acolhimento, não são todos que têm esse abraço em si, né, de pessoas. É o que você escuta, meus sentimentos, a dor vai passar. Não, não passa. Não passa. Ela vem todo dia, como se fosse uma roda gigante. Altos e baixos. Você tá tudo bem no período da manhã e daqui a pouco à tarde vem uma lembrança, vem alguma coisa que acaba com o seu dia. Ou então você consegue fazer tudo que você pretendeu durante o dia. Quando você chega em casa, né, vem as lembranças, vem o vazio, e aí você vê que é difícil demais. O Heber me preparava para isso. Ele falava assim, Jéssica, eu preciso que você seja forte, eu sei que você é forte. Você é a mulher que eu escolhi, pra estar do meu lado. Então, quando acontecer alguma coisa comigo, eu quero que você esteja firme com relação a cuidar, ensinar e continuar a doutrina, o cuidado que a gente tem com as crianças, né? Continuar seguindo
Colegado, ajudando em casa. No dia da operação eu estava trabalhando, foi um dia bem corrido. Calma, só observa. Já tem um plano de extração para ele? Não. Vamos criar um plano de extração agora. Vamos manter a calma. Ao todo foram quase 18 horas de combate. Os policiais empurraram os bandidos para a região de mata. Uma ação orquestrada e devidamente planejada. Corta pro Rio de Janeiro, por favor. Eles chamam de Muro do Bop. Bora, prepara. Bora. 3. Cuidado aqui, irmão. Na mega operação, que terminou com 121 mortos e entrou para a história do Rio de Janeiro. Estava fazendo algumas entrevistas, né? Eu faço essa parte no trabalho. E, de repente, eu recebi uma mensagem da minha cunhada. Uma mensagem, tá bem? No WhatsApp. Ali eu já gelei, falei, opa, aconteceu alguma coisa. Porque eu já estava apreensiva pela operação em si. Porque cedo, quando eu levei a Sofia na escola que eu voltei, eu liguei a TV e eu vi que estava acontecendo a operação. Fiquei acompanhando ali alguns momentos. Só que eu estava atrasada para ir trabalhar e tal, fui. E cheguei a trocar umas mensagens, né, com o Weber durante a operação. Aí eu recebi essa mensagem da minha cunhada falando, tá bem? Ali eu já gelei, falei, opa. Eu liguei pra ela, ela perguntou, tá onde? Falei, tô no centro. Ela falou assim, tem como você ir na casa do Glaucio? Eu falei, olha, eu tô no centro, o Glaucio mora em Campo Grande, não tem lógica. Por quê? O que aconteceu com o Weber? Ali eu já imaginei, poxa, se fosse algo que não fosse tão grave, ia me mandar ir pro hospital. Por exemplo, o Weber foi baleado, vai pro hospital. Mas não, tô mandando pra casa da família dele porque tem alguma coisa a mais. Aí nisso eu já liguei pro irmão dele e perguntei. Aí foi baleado? Aí ele, não sei, mas já tava chorando no telefone. E eu falei assim, olha, ele não queria muito o que falar e tal. Eu falei, fala, onde ele tá? Qual hospital e tal? Ele, não sei, Jéssica, não sei. Ele foi baleado, só falava isso. Aí ele, foi, Jéssica e tal. Mas não conseguia falar. Eu desliguei o telefone, imediatamente já peguei minha bolsa e fui pra HCPM, que eu falei, pelo menos lá eu vou ter uma resposta, né? E aí, chegando na HCPM, tinha alguns baleados até do BOP chegando. Aí eu cheguei mesmo que junto, assim, eu vi a maca subindo. Na hora eu até pensei, é o Weber, mas aí eu perguntei. O rapaz falou, olha, tem que perguntar o rapaz da ambulância que tá com uma lista dos feridos. Eu falei, não, tudo bem. Aí fui até ele, perguntei, ele abriu o telefone dele, aí tinha, fulano no Carlos Chagas, quem tinha entrado no HCPM, os hospitais e onde estava cada... Aí, quando ele começou a ler, estava muito nervosa, eu queria saber a informação, então ele estava demorando para ver, ele perguntou o nome do Weber, falei. Aí eu peguei o telefone da mão dele na hora e li, de cima para baixo, de baixo para cima, e o nome do Weber não estava na lista. Imediatamente eu entreguei o telefone para ele e falei para ele, eu entendi, meu marido ele foi baleado, ele morreu. Além de Serafim, outros 3 policiais morreram durante a operação. O sargento do BOP, Heber Carvalho da Fonseca, e os agentes da Polícia Civil, Marcos Vinícius Cardoso de Carvalho e Rodrigo Veloso Cabral. A cada carro blindado que chegava, a tensão aumentava na porta do Hospital Estadual Getúlio Vargas na Penha. Os feridos eram trazidos às pressas. Enfermeiros e também policiais corriam para ajudar, em um cenário que lembrava uma guerra. 2 policiais civis e 2 agentes do BOP morreram durante a operação. Meu marido ele foi baleado, ele morreu antes de chegar no hospital. Aí ele falou assim, não, calma senhora. Havia uma salinha da administração, né, da CPM, entrei e tinha um major, parece. E eu falei pra ele, eu sei que meu marido morreu, eu tenho o direito de saber aonde está o corpo dele. E nisso minha cunhada e meu irmão já veio, porque eles estavam comigo. Acredito que ele tenha chamado ele lá fora de cantinho e falado, porque minha cunhada já veio com os olhos cheios d'água. E ele me informou que, sim, o corpo dele tá no Getúlio Vargas.
Falei, tudo bem, tô indo pra lá. Ele falou, a senhora não vai conseguir chegar porque o rio tá um caos. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! A Avenida Brasil tá fechada e você não vai conseguir chegar. Falei, vou pra lá. Aí meu irmão falou, não, vou com você. Pensei, vou com ele, se eu não conseguir, eu desço, pego uma moto, alguma coisa, mas eu vou chegar. E aí, realmente, tava um caos, Avenida Brasil toda parada. A gente precisou pegar por um período ali a pista do BRT para conseguir chegar até o viaduto da Penha, para conseguir ir até o hospital, né? Aí quando eu cheguei no hospital, tava um caos. Corta para o Rio de Janeiro, por favor, clima tenso na região do IML, do Instituto Médico Legal, onde está acontecendo agora uma manifestação, um protesto. São mulheres que fecharam a via de acesso ali. Olha só, o trânsito se forma no local. Muita gente, parecia que tinha descido a comunidade inteira. Muita gente lá na frente. A imprensa toda em si. Muitas câmeras lá na frente. Avistei uma viatura do BOP lá no fundo. Fui até a viatura para perguntar, e aí, o que aconteceu e tal. Os meninos, quem estava lá já veio falar comigo, já tinha nem muito o que falar, né? E aí eu pedi para entrar, entrei no hospital, pedi para reconhecer o corpo dele, porque eu precisava ver para acreditar que realmente tinha acontecido. Porque até então eu não acreditava. A médica falou, você está muito nervosa, o coração estava aceleradíssimo, você não tem condição de entrar? Eu falei, eu preciso entrar. Pedi um copo d'água, e aí eles permitiram, eu entrei, vi. Na hora foi um choque pra mim, né? Acho que foi um dos piores momentos da minha vida. Eu penso nisso todos os dias, todos os dias, do ocorrido pra cá, não tem um dia que eu não consiga lembrar do que eu vi no hospital. E aí, dali eu já fui pra casa pensando o que eu vou falar pra Sofia. Como que eu vou chegar em casa e vou falar pra ela que o pai dela saiu pra trabalhar e que ele não vai voltar. E aí eu fui pensando no meio do caminho. Não consegui dar notícia pra ela. Um primo meu, junto com o irmão, acabou chamando e passando a notícia pra ela. Quando eu cheguei em casa, ela já sabia. Não tinha força pra contar pra ela isso. Pro meu filho, eu tive que ligar, falar por telefone. Tava ele com a avó dele, a minha mãe hipertensa. Eu falei, dá um remédio de pressão pra sua avó. Tô saindo do hospital. O Ébrio foi baleado e ele veio a falecer. Eu tinha que dar notícia pra alguém que estava em casa naquele momento. Tava minha mãe, meu filho e a Sofia. A Sofia estava dormindo. Aí nisso eu já liguei pro meu primo que estava trabalhando e pedi que ele pegasse, né, ele e se levasse pra casa dele, que é a casa da minha tia, pra aguardar até que eu chegasse pra dar notícia. Mas aí por um momento eu falei, eu não vou conseguir dar notícia pra Sofia, então fala com ela. Quando eu tava chegando, já me aproximando, a Sofia, eu cheguei, ela já estava chorando, já sabia da notícia, já estava já em choque. Passei em casa, peguei algumas roupas, fui para casa do meu irmão e fiquei lá por quase que 50 dias, até tomar coragem para voltar para casa de novo. O fato de eu ter ido reconhecer, de ver o que eu vi ali, me chocou demais. Porque uma coisa é você, é uma pessoa morta, não é pelo fato de ter visto uma pessoa morta. Claro que é horrível, ninguém, né, gosta. Mas pelo fato de se tratar do Weber, que era meu companheiro de vida. Então, me chocou demais. Tanto que todos os dias eu lembro. O Weber, ele falava pra mim que ele nunca seria um covarde. E assim foi, né? Ele não foi um covarde. Ele falava que ele amava o que ele fazia. Toda vez que falecia, acontecia com algum amigo próximo, ele falava, Jéssica, quando a gente entra pra polícia, a gente tem uma senha na mão. Quando chama a senha, não tem pra onde correr. Então, assim, o dia que acontecer comigo, seja em serviço ou fora, eu nunca vou morrer como covarde. Eu vou morrer trocando tiro, se for o caso, mas eu não vou me acovardar nunca. Então, acredito que ele em si cumpriu a missão dele. É muito doloroso, né, pra gente que fica e não dá pra aceitar. É algo inaceitável. Mas eu acredito sim que ele tenha cumprido a missão, que teve o chamado,
que, tipo, Deus falou, ó, encerrou sua missão na Terra e acabou levando ele. E hoje eu recebo muitas mensagens de muitas viúvas. Assim que perde o marido, esse ano mesmo, com tudo que aconteceu, recebo relatos de pessoas no passado que já perderam, como que foi, né? E aí eu tento pegar minha dor, colocar num potinho, até falo que eu pego minha dor, boto num potinho, e acabo ajudando as meninas com relação a informações às vezes básicas que a pessoa não sabe, em direção de como faço isso para pensão, onde que eu tenho que ir, como que eu dou entrada nisso, naquilo. Coisas simples, né, que a meu ver na hora a pessoa tá perdida, tá sem direção e acaba buscando informação emocionalmente. Às vezes eu fico madrugada sem sono e sempre tem alguém que tá online e acaba me chamando e eu vou conversando ali sobre como tá sendo. Eu mesmo criei um grupo com as meninas, a gente se fala sempre, as meninas da mega operação. E eu também tenho muitas esposas, né, no meu telefone em si. E elas mandam mensagem. Às vezes eu vejo que tá online, eu vou lá, dou um bom dia, dou uma boa noite, puxo um assunto, começo a conversar. Elas mandam mensagem falando como tá se sentindo, como tá sendo o dia. Hoje eu não consegui comer, não consigo dormir. E aí eu tento ajudar de alguma forma. Todo mundo tem medo de acontecer. Todo mundo sabe que pode acontecer, só que ninguém acredita. Então, assim, não deixa eu sair de casa para trabalhar brigado, porque é muito difícil. Pode acontecer a qualquer momento. Então, esteja sempre em harmonia e aproveita cada momento que puder aproveitar. Eu acho que no profissional em si, tanto para o web quanto para o BOP, para o BOP, com toda a dificuldade que tem a segurança pública, provou que, mesmo com tudo isso, ninguém consegue parar o BOP. Para o web em si, mesmo no dia da operação, ele seguiu o que ele falou, que ninguém parou ele. Porque mesmo que ele aconteceu, né, o ocorrido de falecer, ninguém parou. Porque o legado dele, eu acredito que vai ecoar pela eternidade. Muita gente, não só o Brasil como o mundo, chegou a mensagem dele, né? Ninguém vai parar a gente, porra! E pra gente, no pessoal, eu me apeguei bastante a essa frase, né? Eu até fiz ela. Eu falo isso pras crianças, sempre. Toda vez que a gente tá triste e tudo mais, ninguém vai parar a gente não pode desistir. E é esse o recado que ele deixou pra gente. A mensagem que eu deixo é de amor. Aproveitar cada momento que você tem do lado da pessoa que você ama. Seja ela mãe, filho, seja ela do ramo militar ou não. No dia a dia, aproveitar bastante. As coisas simples do dia a dia. Porque é um tempo que não volta mais. Depois que você perde a pessoa, você sente assim, poxa, por mais que eu tenha feito tudo que eu fiz pelo Weber, pelo nosso relacionamento, hoje eu olho e falo assim, poxa, eu poderia ter feito mais. Você sempre acha que você poderia ter feito mais. E não foi algo ruim. Não eu fico pensando em uma casa que tem desavença, que tem briga, que às vezes a pessoa muito mal fala um eu te amo, muito mal, né, tem um convívio bacana. Muda, se puder mudar. Aproveita cada abraço que puder dar. Aproveita cada ligação, cada mensagem que seja durante o dia, um eu te amo, um sinto tua falta, tô com saudade, que seja. Aproveita todos os dias que puder aproveitar com a pessoa que você ama.
Ninguém vai parar a gente. Ninguém vai parar a gente. Nada vai parar a gente. Rodando. Bloco 1, plaquete.